Então vambora para o vídeo. Tá uma correria aí, faz mala, compra dólar, aquela coisa do câmbio e tal, para poder viajar. O Alves, que se apresenta ao CSKA, vai passar pelos exames médicos e vai assinar o contrato. O que ele assinou lá é uma assinatura eletrônica, tal, que é uma garantia para ele poder viajar e fazer os exames, aquela coisa toda. Todas as pontas foram fechadas aí dessa negociação, né? Eu digo as pontas porque ainda tinham algumas situações burocráticas a serem vencidas e resolvidas, né? O tempo de contrato, a questão dos valores, como o CSKA vai pagar esse valor para o São Paulo. A venda toda foi fechada em 6 milhões de euros e o São Paulo segura uma porcentagem de 25% de mais-valia, né? Então, se tiver uma valorização do Alves no futebol russo, no mercado europeu, o São Paulo segura aí uma porcentagem de mais-valia de 25%. Até tinha essa possibilidade dessa mais-valia ser menor, né? Essa porcentagem ser menor, e aí subir 1 milhão de euros, chegar até a casa dos 7 milhões. Eu estava falando isso, eu vinha informando vocês aqui no canal, que poderia chegar a 7 essa negociação. Então ela bate 6, mais os 25%, né, de mais-valia. E o São Paulo entende que era um jogador vendável, vamos dizer assim, né? É um termo assim, vamos colocar como assim, um jogador que subiu pro profissional, começou a se destacar, e um jogador que você, né, tendo a oportunidade, tendo a necessidade principalmente, tinha que vender. Né? O São Paulo vê que é um jogador muito promissor e tal, mas vamos combinar que não é um extra classe, não é um jogador que custaria aí, lá para frente, valeria mais de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Ninguém nos bastidores do São Paulo também acreditaria que o Alves iria se valorizar a esse ponto. E, obviamente, internamente o São Paulo entende que foi uma venda baixa, mas que a necessidade fez com que a oportunidade aparecesse e o São Paulo tivesse que vender o jogador. Também, beleza? Bom, vamos lá, começando por essa história aí do Crespo, do Zubeldia, na verdade, ainda não assinando a rescisão, né? Tô gravando o vídeo sexta-feira aqui por volta das 11 da manhã e não tem nenhuma situação ainda resolvida da assinatura do Zubeldia em relação à rescisão do São Paulo, né? Até eu tava acompanhando as redes sociais e o Arnaldo Ribeiro, né, do canal Arnaldo e Tirone, ele estava dizendo que o Zubeldia está em São Paulo, inclusive, para resolver essa questão. O que me disseram lá dentro do São Paulo que tá nas mãos do jurídico do São Paulo e dos advogados do treinador, né? Uma situação que está sendo discutida e que não tem assim nenhum ruído. O que tem é discussão jurídica mesmo, cada um puxando para o seu lado na questão dessa rescisão. Eu quero receber tanto. Não, aquilo ali eu tinha que receber. Não, isso aqui não é para receber. Então, assim, parte de uma questão, até muito se coloca, será que essa rescisão foi amigável, não foi? A tomada de decisão de, olha, eu não quero mais ser técnico de São Paulo, tá bom, a gente aceita que você não seja mais técnico de São Paulo, realmente não dá mais o trabalho, e essa tomada de decisão, sim, foi amigável, mas quando você coloca dinheiro, quando você envolve questões financeiras, sempre vai ter cada um puxando pelo seu lado, né? E isso está sendo discutido agora entre o advogado do Zubeldia e também o jurídico de São Paulo. Fechar com o Vasco, e no final das contas eu fiquei falando que era São Paulo, São Paulo, São Paulo, um monte de gente, inclusive, tripudiando, muitos vascaínos, inclusive, tripudiando nas redes, falando quem é o blog do São Paulo na fila do pão. Pois é. E aí ele não fechou com o Vasco, veio para São Paulo, abriu uma empresa em São Paulo, contratou um escritório de advocacia em São Paulo e continua trabalhando, e esse escritório assinou esse contrato com o São Paulo Futebol Clube, que está vigente. O MOU está vigente, o São Paulo com o grupo do Marinax discutindo essas questões, beleza? Essa é a realidade. Em áudios que eu ouvi, as pessoas continuaram confirmando que está em andamento as tratativas do São Paulo com o grupo dele. Mas a informação do cara, respeitando todas as informações, eu só tiro dúvida e só esclareço com a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo me passou isso, se é verdade ou não, a gente vai ver no futuro. De todo modo, me pareceu ser muito honesto, porque falaram, a gente tem toda a expectativa de que isso continue funcionando com eles, a gente tem um bom alinhamento. Mas se também não der, não se preocupe, Zanqueta, foi exatamente o que eu ouvi, porque nós temos muito bem moldados e com vários players no mercado querendo investir também. Então não há motivo nenhum para preocupação, nem com relação à ruptura do contrato do MOU, nem muito menos para que o projeto de São Paulo fique em risco e a gente se preocupe com isso não sair do papel e não andar, até porque a gente está cansado de ficar aí desesperado, sem dinheiro na mão, tendo que ficar no mercado com muita dificuldade de contratação, sempre atrás, vendo times, inclusive como o Vasco, por exemplo, conseguindo contratar jogadores que a gente tinha interesse, perdendo atletas aí, você viu, o Paulo Fernandes foi para o Godoy Cruz, e a gente ano passado não conseguiu trazer, ele acabou indo para o Fortaleza, o Thiago Mendes, que a gente tentou aí nas duas últimas janelas, acabou indo para o Vasco dessa vez. Por melhor que seja, a gente não está fazendo merda, a gente não está fazendo besteira, com base no pouco dinheiro que a gente está gastando da melhor forma correta, a gente tem essa preocupação de não estar conseguindo fazer grandes investimentos e estar vendendo o time, e o time não ter grandes reforços, grandes aportes.
Essa cobrança que, inclusive, vem sendo feita por jogadores líderes do plantel, como, por exemplo, o Lucas e Oscar, que vem insistidamente cobrando a diretoria por investimentos maiores para que o time do São Paulo fique competitivo para esse segundo semestre do ano. Nos trabalhos que aconteceram na parte da manhã, os dois atletas estiveram no campo do CT da Barra Funda, onde eles fizeram treinamentos com outros atletas oriundos das categorias de base. É bem comum, né, vários jogadores das categorias de base completarem treinamentos e serem chamados justamente para fazer alguns trabalhos com bola. Então, mais uma vez, o Lucas Moura foi a campo junto com o Ferreira e fizeram essas atividades, tudo fazendo parte de uma transição, saindo da lesão, dos trabalhos com a fisioterapia, e aí agora você já estando no campo, já podendo fazer realmente todos esses trabalhos com bola. E aí agora...